Olá, a partir de agora você vê as notícias de logística e infraestrutura desta sexta-feira. Destaque para o acordo do governo brasileiro com a Holanda para um novo plano de ação voltado para o desenvolvimento sustentável da infraestrutura portuária. O plano prevê uma série de iniciativas nos próximos 15 meses. O novo plano de ação para o programa GPP, o Green Ports Partnership, foi assinado nesta semana pelo governo brasileiro e o governo holandês. O acordo prevê ações envolvendo a capacitação sobre portos verdes, estudos para a criação de corredores logísticos intermodais e sustentáveis e visitas técnicas a portos estratégicos para o desenvolvimento das iniciativas. Santos, Pecém, Paranaguá e Rio Grande estão na lista dos complexos portuários brasileiros que receberão as delegações do país europeu. As atividades serão realizadas ao longo dos próximos 15 meses. O pacto foi assinado em Brasília, durante o evento Desenvolvimento Sustentável e Inovação nos Portos, promovido pela Embaixada da Holanda no Brasil. O tratado traz a experiência no desenvolvimento portuário da Holanda como referência para o Brasil. A meta do país europeu é atingir a descarbonização dos terminais neerlandeses até 2050, a partir da integração entre o planejamento público e a operação privada no setor, além da aproximação com as principais cadeias logísticas globais. O GPP já conta com 40 instituições brasileiras e holandesas, incluindo os portos de Rotterdam, Itajaí, Paranaguá e Rio Grande. Existe a expectativa de que o Porto de Santos também seja incluído no programa em breve. O GPP foi anunciado durante o Summit Mundial de Hidrogênio em 2023. No evento, o Brasil assinou um protocolo de intenções em aderir ao plano, que tem o objetivo de fomentar atividades voltadas à produção de energias renováveis a partir da energia eólica e do hidrogênio verde. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, participou nesta sexta-feira do primeiro encontro de lideranças em prol da Transnordestina e Plataforma Porto Seco. O evento aconteceu na sede do Consórcio de Municípios do Agreste e Mata Sul de Pernambuco, na cidade de Agrestina. O projeto prevê a movimentação de cargas de cidades do Agreste pernambucano de forma integrada. E essa ligação será feita por meio de ramais da ferrovia Transnordestina que cortam regiões do Nordeste aos portos de Suape, em Pernambuco, e Pecém, no Ceará. A Transnordestina é uma das prioridades do governo federal dentro do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Ela vai ter mais de 1.700 quilômetros de trilhos que vão cortar estados do Nordeste aos principais complexos portuários da região. E o presidente Lula participou do podcast Mano a Mano, apresentado pelo rapper e compositor Mano Brown e a jornalista Semaia Oliveira. Ela falou sobre a exploração da margem equatorial e a COP30. Quem traz as informações é a repórter Aline Beckett, de Brasília. Olá, Adriana. O presidente Lula afirmou que a Conferência do Clima da ONU, a COP30, que será realizada esse ano no Brasil, vai ser a COP da verdade. Segundo ele, o evento precisa mostrar ao mundo quem de fato está comprometido com a preservação do planeta. Para ele, não basta um discurso, é preciso apresentar ações concretas, mais efetivas, diante da crise climática que nós estamos vivendo no mundo. Ao mesmo tempo, em entrevista ao podcast Mano a Mano, do rapper Mano Brown, o presidente chegou a destacar também que o mundo ainda não está preparado para viver sem o petróleo. Ele reconheceu que o uso de combustíveis fósseis precisa ser superado, mas argumentou que a transição deve ser feita com responsabilidade e tempo. Ele defendeu também a exploração na margem equatorial brasileira como uma oportunidade ali de arrecadação para poder financiar políticas públicas sociais e também fazer a transição energética. Ele ressaltou que o país já faz um uso responsável do petróleo com a mistura de etanol na gasolina e o biodiesel no diesel e garantiu que qualquer exploração será feita com responsabilidade ambiental. Eu volto com você. O Ibovespa caiu no primeiro pregão desta sexta-feira após decisão do Banco Central de elevar a Selic a 15%, maior patamar dos últimos 20 anos, e do Federal Reserve dos Estados Unidos manter os juros entre 4,25% e 4,50%. Durante a tarde, o índice chegou a cair 0,6%. Outro ponto de atenção do mercado foi o comunicado do Copom, o Comitê de Política Monetária, emitido nesta quarta-feira, que afirmou que a taxa de juros
deve permanecer neste patamar por um período bastante prolongado. O dólar também oscila na volta do feriado, com um aumento de 0,34%. E agora vamos ver o que mais é notícia no portal bnews.com.br. Eu vou aqui para o telão interagir com vocês, porque a notícia vem da região Nordeste. O aeroporto de Patos recebe uma pista moderna para voos comerciais. Localizado no sertão da Paraíba, inaugurou nesta quinta-feira sua nova pista de pouso e decolagem. A obra, que contou com um investimento total de 35,8 milhões de reais, sendo 21,8 milhões do governo federal e 14 milhões do governo de Paraíba, faz parte do novo PAC e visa ampliar a conectividade da região com os principais centros do país. A inauguração foi conduzida pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e a nova pista permite a operação simultânea de até 3 aeronaves, com capacidade para até 80 passageiros entre embarques e desembarques. O terminal definitivo só deve ser concluído até novembro deste ano, oferecendo então mais conforto e segurança às operações. Uma boa notícia para a aviação civil que vem da região Nordeste. E tem mais notícias no BNews 19 horas. Olha só. A Maersk informou nesta sexta-feira que suspendeu temporariamente as escalas de navios no porto de Haifa, em Israel, por causa do conflito do país com o Irã. A empresa dinamarquesa afirmou que não vai fazer outras interrupções em suas operações programadas na região. O porto de Haifa é controlado pela empresa Adani Ports, do bilionário indiano Gautam Adani. A empresa opera 4 portos fora da Índia. Há uma semana, Israel tem atacado o Irã por via aérea com a justificativa de impedir que o país do Oriente Médio desenvolva armas nucleares. A movimentação no Porto do Rio de Janeiro cresceu quase 28% no primeiro quadrimestre, na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram movimentados 5,4 milhões de toneladas de cargas, destaque para a cabotagem, com aumento de 45%. As cargas containerizadas subiram 22% e nas cargas gerais, o aumento chegou a 61%. O Porto do Rio caminha para bater o recorde anual de movimentação registrado no ano passado. Wesley Batista foi eleito por unanimidade presidente do Conselho de Administração da JBS. Joesley Batista foi eleito vice-presidente. A companhia também informou que foi aprovado um novo estatuto social que considera que as ações de sua emissão negociadas em mercado organizado passaram a ser detidas integralmente por uma única acionista. A estrutura da JBS permanece inalterada, mantendo seu conselho com 9 membros. 5 são independentes. As altas temperaturas e a falta de chuvas no período da florada do café entre agosto e setembro do ano passado afetaram a produtividade no Cerrado de Minas Gerais. A expectativa de produção é de 19 mil sacas de café arábica nesta safra, volume 44% mais baixo do que a anterior. A Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé, maior de café no mundo, informou que as lavouras sofreram com o veranico forte no início do ano, o que também vai afetar o rendimento dos cafezais. A cooperativa projeta vendas de 6 milhões de sacas. Em 2024, foram 6,6 milhões. Um avião de pequeno porte saiu da pista de pouso e foi parar na vegetação no Aeroporto Internacional de Salvador, na Bahia. Segundo a Vinci Airport, concessionária do terminal, a aeronave teve problemas no trem de pouso. Ninguém ficou ferido no acidente. A concessionária também informou que não houve impacto nas operações de pousos e decolagens no aeroporto. A aeronave foi retirada da vegetação no final da tarde. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou na manhã desta sexta-feira a terceira morte provocada pelas chuvas que atingem o estado desde o início da semana. A vítima é um idoso de 72 anos que conduzia um carro em Sapucaia do Sul, região metropolitana de Porto Alegre, quando uma árvore caiu sobre o veículo. 6 mil pessoas tiveram que deixar as casas por causa dos fortes temporais. As outras 2 mortes foram em Candelário e Caxias do Sul,
48 pontos de estradas em todo o estado estão bloqueados totalmente ou parcialmente. 98 cidades registraram algum prejuízo por causa das chuvas. O nível do rio Guaíba atingiu a cota de inundação nas ilhas de Porto Alegre, no bairro Arquipélago. O nível chegou a 2,20 metros no cais Mauá. A noite desta sexta-feira e a manhã deste sábado preocupam, porque a alta do Guaíba pode acelerar por efeito de represamento por vento sul. As rajadas devem atingir 80 km por hora na Lagoa dos Patos. E no fim de semana, a vazão dos rios Taquari e Jacuí deve aumentar, o que traz elevação adicional do Guaíba, que pode passar da cota de alerta de 2,5 metros. E as importações de carros chineses estão crescendo no Brasil, junto com a chegada de novas marcas. E isso tem ligado o sinal de alerta nos fabricantes nacionais de veículos. Já foi a época que, quando alguém comprava um carro chinês, muita gente dizia que não estava sendo um bom negócio, torciam o nariz. Uma pesquisa recente da Web Motors mostra que o interesse brasileiro pelo carro da China cresceu 50% nos últimos 12 meses. Esses veículos começaram a chegar por aqui há aproximadamente 20 anos, com marcas como Chery e JAC Motors. Mas agora, as montadoras da China estão invadindo o país e já vamos falar sobre a mais popular delas, a BYD. Antes, vamos falar de algumas marcas que chegaram recentemente por aqui. As principais novidades são as marcas Omoda e Jaeco, que pertencem ao grupo chinês Chery. Chegaram no Brasil em abril deste ano. Entraram no país com modelos SUVs e planejam começar a produção por aqui em 2028. Os carros híbridos da marca já são vendidos em 50 lojas no Brasil, em 17 estados. Outra marca recente é a GAC Motors. Essa pertence ao Guangzhou Automobile Group, quinta maior fabricante de carros da China, que está expandindo as operações globalmente e chega no Brasil. Produz carros híbridos e elétricos. Chegou esse ano no país e já planeja construir uma fábrica por aqui a partir de 2026. A mais popular, sem dúvida, é a BYD, que no ano passado acumulou 76 mil emplacamentos. Impressionante crescimento de 327%. Já é a 8ª montadora mais vendida no país. No final do mês passado, o maior navio de transporte de carros do mundo completou viagem inaugural no porto de Itajaí, em Santa Catarina. A embarcação equivale a 20 campos de futebol. Foram os carros chineses que fizeram as importações de veículos brasileiras crescerem 43% no ano passado. Adivinha de onde vem a maior parte desses carros? Pois é, 40% da China. Os veículos argentinos representaram 25%, do México 10% e da Alemanha 8%. Representantes da indústria automotiva brasileira e líderes trabalhistas temem que essa chegada de veículos da China, principalmente da BYD, atrapalhe a produção nacional. Isso foi tema de uma reportagem publicada nesta quinta-feira pela Reuters. A reportagem afirma que o Brasil é o principal alvo da marca. Então, nós tivemos, nos últimos 10 anos, a maior entrada de veículos importados no país. E os eletrificados contribuíram muito para isso. Quase 200 mil veículos eletrificados entraram no Brasil no ano de 2024. A reportagem da Reuters coloca o Brasil como um mercado atraente, 6º maior comprador de veículos em volume do mundo. Estados Unidos e países da União Europeia
adotaram barreiras comerciais rigorosas, com tarifas que chegam a 43% sobre os carros chineses. Fabricantes brasileiros querem que o governo federal adote medidas parecidas. A Anfávia tem advogado desde meados de 2024 a recomposição da alíquota do imposto de importação. Tradicionalmente, aliás, historicamente, a alíquota para automóveis no Brasil é de 35%. Lá em 2014, 2015, essa alíquota foi reduzida a zero para veículos eletrificados. Então, nós tivemos um rebaixa de 35% para zero. O que nós estamos pedindo, inclusive, ao governo, é que haja a recomposição, ou seja, volte aos 35%, que sempre foi a alíquota para automóveis e agora elétricos também. Então, o que nós entendemos é que o mundo, nesse contexto que nós estamos vivendo, todo está se fechando. Os Estados Unidos impuseram tarifas de 100%, o Canadá 106%, a Índia 75%, a Europa até com medidas de dumping, né, são medidas compensatórias que agora as empresas vão ter que suportar. Todo mundo se fechando. E o Brasil está com uma alíquota ali entre 18% e 20% a depender do veículo. Logo, o que nós estamos advogando é a recomposição dessa alíquota de forma a competir igualmente, né, com o mundo no que diz respeito à entrada desses veículos. O BNews 19 horas volta na segunda-feira. Um excelente final de semana para você e até lá. Tchau!